paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia transborda, a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças, espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nessa castalha eterna da harmonia transborda, a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças, espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o Boa noite. Estamos aqui mais uma noite na sala virtual do IGESE, com os nossos amigos da Web Rádio Fraternidade, da Rede Amigo Espírita, do Centro Espírita Chico Xavier, para mais um estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Hoje o capítulo 23, Animismo, né? O nosso professor, nosso querido amigo, nosso mestre, Otacílio Rangel. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos que já estão conosco. É uma alegria sempre poder estar aqui com vocês todos, aproveitando esses momentos em que a gente passa juntos, conversando em torno dos ensinamentos espirituais que os espíritos bondosos têm trazido para nós, através de médiuns tão
maravilhosos que deixaram para nós lindas orientações sobre o mundo espiritual. Mas, Ana, eu queria fazer uma distinção bem clara entre professor e mestre. Ah, tá bom, Não é? Porque tá bom. professor é uma pessoa, né, que vai ensinando o que aprende. Então, a Tá, pessoa que está aprendendo, ele, ao aprender, ele pode ensinar aquilo que ele aprendeu, certo? Então, isso é a tarefa do professor. O mestre é diferente. O mestre é o certo. indivíduo que sabe tudo e que está sempre nos ensinando sem nenhuma chance de cometer erros. Não é? Então, o mestre para nós é só Jesus. Tá certo. Eu considero, no trabalho da doutrina espírita, Kardec também um mestre, porque Kardec não cometeu erros. Tá certo. Até agora, por toda a análise, todo o estudo que eu tenho feito das obras básicas, que eu tenho acompanhado da Revista Espírita, que a gente estuda sistematicamente, a gente vê que Kardec foi sempre um bom senso. Né? Ele nunca, todas as vezes que uma coisa não era bem clara, né, ele colocava uma discussão como possibilidade. Então, ele não cometeu nenhum erro ao transmitir conhecimentos. Agora, o professor não, o professor comete erros. Não, Então, é aquele hábito, ao mestre com carinho. Mas é tá bom. bom, eu entendi. Ô, professor, aqui a Diná, ela perguntou aqui o nome da dupla, né, do vídeo, é Tim e Vanessa, Tim e tá? Para Vanessa, ouvir as músicas. eles são lá de Belo Horizonte, de Isso, é Tim e Minas. Vanessa. Então, professor, vamos iniciar com a nossa prece, então? Exato, vamos sim. Então, meus amigos, vamos colocar toda a nossa atenção espiritual com os nossos melhores sentimentos e os nossos melhores pensamentos nas forças superiores da vida que emanam de Deus e que são conduzidas para o nosso planeta pelo governador espiritual que nós conhecemos através da vivência que ele teve conosco, nosso querido Mestre Jesus, que realmente se intitulou enquanto conosco como mestre. Ele nos diz que nós temos um único Pai e que ele era o mestre, que podia, né, o considerar como mestre. Mestre eu sou, ele disse. Então, a esses espíritos, Deus como Criador e Jesus como nosso governador espiritual, nós endereçamos os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, buscando sintonizar com essas forças que nos envolvem, buscando fortalecer o nosso espírito, para que possamos, alimentados com essas energias tão profundas, que o nosso Pai Celestial provê a todos nós e que Jesus conduz para todos nós como um provedor particular do nosso planeta, a fim de que nós possamos, fortalecidos, enriquecidos, corajosos, possamos enfrentar os desafios que a vida nos oferece com alegria, com bom ânimo, mesmo que o sofrimento nos visite, que possamos, usando essas forças, superar as dificuldades e manter o nosso trabalho, o nosso ritmo de progresso espiritual, caminhando sempre para frente e para o alto. Pai Celestial, querido Mestre Jesus, estejam conosco sempre, nos abençoando, abençoando o nosso planeta Terra, abençoando todos os espíritos que aqui vivemos, encarnados e desencarnados, a fim de que possamos, sentindo essa vibração impulsionadora em todos nós, possamos caminhar com firmeza, com alegria e com fraternidade. Abençoe-nos no nosso estudo, a fim de que possamos aproveitar bem as lições
que André Luiz nos traz no livro Mecanismo da Mediunidade. Que possamos, com harmonia, com fraternidade, trocarmos as nossas impressões, participarmos da nossa conversação, como verdadeiros amigos que devemos ser. Abençoe-nos agora e sempre, Senhor, que assim seja. Então, Muito bem. já Hoje estão todos aqui apóstolos, professor, não dá nem para falar o nome de todo mundo, que foi tão rápido aqui, mas eu já coloquei algumas aqui, mas a Diná, né, a Olga. Aí, se for falar o nome de todos, professor, aí a Antônia gente... Clara, Márcia Batista, Marcondes, o Marcos, É, está sempre conosco, Marcondes também, a Cidinha, Sônia, Ana Filmes, Ana Sintra, Helena Ribela. É isso, é. O Robson está aí com a gente também, o Robson Bin. Muito bom. Vocês são todos os nossos companheiros de aprendizado e de tarefa espiritual que todos nós vamos desenvolvendo, cada um de nós, no nosso reduto. estamos em 63 aqui até o momento, professor. Certo. Corações unidos aqui. Então, Muito vamos bom. lá. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar, então, do tema animismo, que é o capítulo 23 do livro do André Luiz. Esse capítulo ele é muito interessante e ele ainda funciona como uma espécie de fantasma, não é? Aterrorizador das nossas reuniões mediúnicas. Nós vamos ver hoje que não precisa ser assim e que a gente pode compreender com muita clareza a situação e o papel que o animismo faz na nossa experiência de contato com o mundo espiritual. Então, vamos lá. Ele começa dizendo sobre a mediunidade e o animismo, falando dos dois fenômenos. São dois fenômenos. Mediunidade é um fenômeno e animismo é outro fenômeno correlacionado um com o outro. Então, ele começa dizendo assim: alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo. E aí ele faz uma definição do animismo: conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então, veja, nessa definição a gente já quebra a aparência de fantasma que prejudica o nosso trabalho de mediunidade. Ele é o conjunto de fenômenos psíquicos que sempre são produzidos porque o médium é um cooperador do fenômeno mediúnico. Então, ele coopera de alguma maneira, de forma consciente ou inconsciente, com os seus próprios recursos. Certo? Então, é o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos e ou de efeitos intelectuais com a própria inteligência encarnada, comandando manifestações ou delas participando com diligência, com presença, numa demonstração que o corpo espiritual pode efetivamente, o corpo espiritual do médium pode efetivamente desdobrar-se, se desprender do corpo e atuar com seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Então, vejam, o animismo faz parte, não é, do mecanismo mediúnico.
Depois eu dou mais um detalhe sobre isso. A verificação de semelhantes acontecimentos criou entre os opositores da doutrina espírita e dos participantes, eu diria, das reuniões mediúnicas, as teorias da negação, enquanto admitida a possibilidade de o próprio espírito encarnado poder atuar fora do traje fisiológico. Apressaram-se, então, os céticos inveterados a afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem à influência de uma força nervosa que efetua fora do corpo carnal determinadas ações mecânicas e plásticas, configurando ainda alucinações de variada espécie. Então, o erro está em dizer, né, em afirmar que todos os sucessos medianímicos se reduzem a essa influência. Isso é um processo reducionista injusto, não é? Porque há os dois fenômenos sempre. Todavia, os estardalhaços e pavores levantados por esses argumentos indevidos, arredando para longe o otimismo e a esperança de tantas criaturas que começam confiantemente a iniciação no serviço da mediunidade, não apresentam qualquer significado substancial, porque é forçoso ponderar que os espíritos desencarnados e encarnados não se filiam a raças antagônicas que se devam reencontrar em condições miraculosas. Ótimo isso. Isso significa que os dois mundos, né, o mundo espiritual, o mundo dos desencarnados e o dos encarnados, não são raças antagônicas. E por isso mesmo não se deve reencontrar só em condições miraculosas, especialíssimas. Não. O mundo espiritual e o mundo encarnado estão em constante troca de experiências. O mundo espiritual fala continuamente com o mundo encarnado, e o mundo encarnado, sem perceber, sem ter muita consciência, fala continuamente com o mundo dos desencarnados. Então, o fenômeno é muito mais comum e corriqueiro do que a gente imagina. Então, isso vem em encontro daquela pergunta que Kardec faz para os espíritos, no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E aí, os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Em algumas circunstâncias, são eles que vos dirigem às ações. Olha só. Então, está dentro, né, que a André Luiz está perfeitamente encaixado nos postulados, nos ensinamentos dos espíritos superiores colocados no Livro dos Espíritos, também muito detalhadamente explicado no Livro dos Médiuns. Então, vejam, para a gente entender isso, vamos dizer o seguinte: um espírito se comunica com outro espírito de uma forma semelhante ao que um encarnado se comunica com um encarnado. Como é que um encarnado se comunica com um encarnado? Através da visão, da audição, da fala e usando todos os sentidos, do tato também, não é? O tato, o toque, a fala, a audição e a visão são os mecanismos dos sentidos que nós temos para nos comunicarmos encarnados uns com os outros. E nós fazemos isso porque temos um corpo de carne e osso, um corpo físico com órgãos especializados para serem intermediários para essa comunicação. Então, a nossa boca fala, cria ondas sonoras que fazem vibrar o ar, que vibra também o tímpano do nosso ouvido e leva essa informação para dentro da nossa capacidade auditiva,
transformando isso num sinal elétrico carregado pelo nervo acústico até o centro cerebral, onde ele é interpretado pela consciência da pessoa ou pelo espírito, que é o dono da consciência, alojado, não é, temporariamente no corpo físico. A visão é a mesma coisa. A luz que espalha por todos os corpos, não é? Até das pessoas, e atingem a nossa retina, entrando por dentro do nosso olho, atingindo o fundo do nosso olho, que são as células retinoides. Essa luz é absorvida de uma maneira especial, transforma essa energia absorvida num impulso elétrico através do nervo óptico, que é conduzido para o centro cerebral, onde será interpretado de novo pela consciência, que é o ser espiritual alojado no corpo físico. Então, o corpo físico é um instrumento de comunicação entre uma pessoa e outra. No fundo, entre um espírito encarnado e outro espírito encarnado. Precisam do corpo físico para fazer essa comunicação, essa inter-relação. Muito bem. Como é que dois espíritos no mundo espiritual se comunicam? Por um processo semelhante. O espírito no mundo espiritual tem um corpo especial chamado perispírito, feito de fluido cósmico universal, que a gente ainda não conhece a estrutura, mas o espírito, não é, constrói esse corpo perispiritual para ele, através de modificações do fluido cósmico, e cria nele as possibilidades de comunicação com outros espíritos que também têm seus corpos perispirituais. Então, quando um espírito pensa, age, ele imprime, através do perispírito, vibrações que se propagam através do fluido cósmico, saindo do perispírito, impressionando o fluido cósmico ambiente, e leva até outro espírito que tem o seu corpo perispiritual, percebe essas vibrações e as interpreta como fala, visão, audição, etc. Porque quem interpreta é sempre o espírito propriamente dito, a mente, seja usando o corpo perispiritual, seja usando o corpo físico. Tá certo? Então, esse é um mecanismo de comunicação entre dois encarnados e entre dois espíritos no mundo espiritual. Como é que um encarnado agora se comunica com um espírito, ou um espírito se comunica com um encarnado? Ora, o encarnado tem também, é um espírito que tem também o seu corpo perispiritual, que funciona como uma ligação entre a mente, o espírito propriamente dito, com o corpo físico. Mas esse corpo espiritual, que é a ligação, o liame com o corpo físico, pode emancipar-se, desprender-se parcialmente do corpo físico e extrapolá-lo, entrando em comunicação mais próxima com o mundo espiritual. E aí, com esse perispírito, ele se comunica com um espírito que também tem o seu perispírito desencarnado. Então, através da estrutura perispiritual, do espírito comunicante e do perispírito ligado ao corpo físico, desprendido parcialmente, ele entra em contato, perispírito a perispírito, e transporta essa informação através do corpo físico. Então, nesse caso, ele é médium. Médium do espírito comunicante com ele, encarnado. Mas se o encarnado se desprende do corpo físico e só entra em posse
das suas próprias aquisições que estão arquivadas no seu inconsciente, no seu subconsciente, ele pode acionar a sua memória espiritual, que tem muitas vidas acumuladas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, e pode especialmente dar a conhecer através do seu próprio corpo, num processo parecido com o sonambulismo, de informações dele mesmo. Nesse fenômeno, a gente tem o animismo, porque não tem a interferência de um espírito desencarnado. Mas o fenômeno é o mesmo, tá certo? É o desprendimento do médium, né, do perispírito mediúnico, do corpo físico, para entrar em relação com o mundo espiritual. Externo, ele é médium, e interno de si próprio, ele é anímico. Essa é a diferença entre animismo e mediunidade. Então, eu acho que, pensando dessa maneira, fica muito claro a gente entender aquilo que o André Luiz está dizendo. Então, como numa reunião mediúnica, o indivíduo põe-se em concentração médium e se desprende parcialmente do corpo físico e entra em relação com o mundo espiritual, ele pode, na reunião mediúnica, dar uma comunicação de um espírito externo, então é um fenômeno mediúnico autêntico, não é? Mesmo que ele ponha, interprete as coisas que o espírito está falando, transmitindo para ele, com os seus próprios recursos, ou ele mesmo pode dar uma comunicação dele mesmo num estado êxtase pelo seu próprio corpo, num fenômeno de sonambulismo parcial ou, às vezes, até intenso. Então, nesse caso, é animismo. Então, como o médium está se educando no processo mediúnico, no exercício, ele, no começo da sua experiência, nos primeiros anos de experiência, ele não sabe distinguir muito bem uma coisa da outra, mas ele acaba, se ele insiste, é honesto, se esforçado, busca estudar, ele vai aprendendo a diferenciar uma coisa da outra e acaba por se tornar um excelente médium do mundo espiritual, porque ele sabe fazer a distinção. Vamos continuar com André Luiz. Semelhança das criaturas. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível pela impraticabilidade do ajuste mental. Essa frase é ótima. Se o mundo espiritual da Terra, adjacente à Terra, fosse um mundo espiritual extremamente evoluído, seria difícil dos espíritos se comunicarem conosco, porque não tem sintonia mental com a humanidade encarnada, que é atrasada. Então, é uma impraticabilidade do ajuste mental nessas condições. Mas como o mundo espiritual adjacente ao nosso planeta é feita por nós mesmos quando estamos desencarnados, então não há diferença de nível evolutivo. Portanto, a sintonia é natural entre os desencarnados e os encarnados. A gente pensa no mesmo padrão vibratório, então é fácil entrar em comunicação. Ele vai continuar dizendo isso. Seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros, tanto os espíritos quanto os encarnados, guardam consigo, seja no plano extrafísico, no mundo espiritual, preparando o retorno ao campo terrestre, esperando o processo reencarnatório,
ou no plano físico, no mundo encarnado, em direção à esfera espiritual, esperando a morte, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhe servirão de recurso à percepção no ambiente próximo. Quer dizer, a gente guarda com a gente, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, os recursos, a experiência, as faculdades adquiridas, semelhantemente, né, para a percepção do ambiente próximo. Então, esse ambiente próximo, quando estamos no mundo encarnado, é relativo ao próprio mundo encarnado e ao mundo espiritual adjacente. Quando está no mundo espiritual, é do próprio ambiente espiritual e do mundo encarnado adjacente. Tem cada espírito em vias de reencarnação, aqueles que estão preparando para a reencarnação, todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio. E se já estiver no processo reencarnatório, conserva potencialmente no feto em desenvolvimento, tanto quanto possui, semelhantemente, quanto possui o espírito encarnado, todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir as suas atividades no plano espiritual depois da morte. Então, não há descontinuidade do mundo espiritual para o mundo físico, nem do mundo físico para o mundo espiritual, em termos de percepção e possibilidades de comunicação. Porque a gente é uma humanidade semelhante do mundo espiritual e do mundo encarnado. Somos espíritos que vivemos num planeta de expiações e provas, todos os desencarnados e os desencarnados. Todos os encarnados e os desencarnados. Portanto, toda a população pensante da Terra. Assinalada essa observação, é fácil anotar que a criatura na Terra partilha, sim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo, às vezes, desenfaixar-se do corpo denso, isto é, emancipar-se do corpo denso parcialmente, e proceder com uma inteligência desenleada do indumento carnal, como um espírito parcialmente livre, ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agentes mais ou menos fiéis de seus desejos. Então, num caso é animismo, no outro caso, atendendo os espíritos desencarnados, ele é médium. Encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar em relativo estado de consciência certa classe de fenômenos físicos, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. Vou dar um exemplo. Se você tem mediunidade, tem recurso de ectoplasmia, de ceder ectoplasma, você pode separar-se parcialmente do corpo físico, num processo de transe anímico, sai do corpo físico, e você mesmo pode manipular o seu ectoplasma e produzir fenômenos de efeito físico. Mas você pode também emancipar-se parcialmente do corpo físico e deixar um espírito diferente de você mesmo, um outro espírito, não é que você entre em sintonia com ele, deixar ele comandar você para fazer a vontade dele na produção de fenômenos de efeitos físicos. Então, nesse caso, ele é médium. No primeiro caso, é anímico. Veja como é fácil de entender isso. A gente pode dizer assim, mas é difícil de a gente saber. É difícil, só com treinamento.
Por isso que a educação mediúnica passa por um estudo continuado e por um treinamento prolongado. Obsessão e animismo. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, qual ocorre no fenômeno hipnótico isolado, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças mentais retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. É uma mente externa, espiritual, agindo sobre a mente do encarnado, num processo hipnótico, onde o espírito está hipnotizando o encarnado, o espírito do encarnado. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder mental senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação da sua própria vida física, de vidas passadas, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, é o obsessor agindo sobre o obsidiado, porque eles têm histórias comuns, usando, por indução hipnótica, ideias, cenas, vivências de vidas passadas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação, eu chamaria de expiação regeneradora, são encontráveis nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas personalidade do passado, vida passada, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante, sob o domínio constante dos desencarnados que a subjugam. Então, é muito comum nos trabalhos mediúnicos a gente encontrar experiências desse tipo. A pessoa acha que é um animismo, não deixa de ser, mas é um animismo induzido por espíritos obsessores no processo hipnótico. Animismo e hipnose. Imaginemos um sensitivo, continua André Luiz, a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar, através de regressão de memória, até esse ou aquele marco do pretérito, pela deliberada regressão da memória, e o deixasse nessa posição mental de lembrança durante semanas, meses ou anos a fio. E teremos a exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. Só que aí o hipnotizador é o obsessor, o espírito obsessor. Portanto, é um fenômeno mediúnico, porque é a ação de um espírito sobre o médium. Médium, né? Nesse caso, subjugado. O sujeito, ou o médium, ou o hipnotizado, nessa experiência, declarar-se-ia como sendo a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, deixando de ser ele mesmo naquele momento, mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina. Claríssimo. Nas ocorrências várias da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas à conta de mistificadores inconscientes, pois representam de fato os agentes desencarnados a elas, jungido por teias fluídicas de significativa expressão, tal qual acontece ao sensitivo comum, mentalmente modificado na hipnose de longo curso,
em que demonstra a influência do magnetizador. Então, vejam, é importante a gente distinguir o fenômeno anímico, nesse caso induzido por um espírito, de uma mistificação. Mistificação é uma fraude, é um engano, uma tapiação. E é isso que é escolho ou inadequado numa reunião mediúnica. O médium, para se aparecer, para querer se mostrar médium, começa a falsear por conta própria a comunicação. Isso é mistificação. Essa mistificação é indesejável, mas o fenômeno anímico ele é natural e participa dos grupos mediúnicos em geral. A gente precisa ir estudando os fenômenos que acontecem no nosso grupo e aprendendo a fazer a diferença entre uma coisa e outra, não para impedir, mas para educar, orientar, ajudar. Esse é o papel dos dialogadores ou dos que a gente chama doutrinadores na reunião, né? Esse é o papel deles, de educar, ajudar o médium a superar os problemas para ser depois um bom médium, se ele tem esse problema ainda da influência, não é? Sugestiva de espíritos que podem induzi-lo a um processo anímico. Desobsessão e animismo. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados, quanto qualquer outros que se manifestem exigindo esclarecimento e socorro. Então, doutrinar o espírito do médium que está no transe, ou doutrinar um espírito que é visitante no problema, no trato mediúnico, é a mesma ação. É a ação de amor, de caridade, né? De bom senso, de auxílio àquele que está precisando, seja o espírito do médium, seja o espírito comunicante. O amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno lhes reajustarão as ondas mentais, concurso esse que se estenderá inevitavelmente aos companheiros do pretérito, que lhes assediem o pensamento, os próprios espíritos influenciadores, operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporados na Terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Então, o papel do doutrinador é de acolher um e outro no trabalho de recomposição de atitude mental e de comportamento. Aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instituição primária ou ao instituto corretivo, funciona como recurso renovador da mente, equilibrando-lhes as oscilações para níveis superiores. Nas nossas penitenciárias, que são os institutos corretivos, a gente deveria fazer o mesmo esforço da escola, porque o papel é de reeducação de almas. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessores dessa natureza hipnotizados por forças, os obsessos dessa natureza, os obsediados dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, a falta de providências reeducativas,
nada mais puderam fazer que recair na loucura e no crime, porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas de vidas anteriores, à semelhança do aluno que, voltando à lição com recursos deficitários, repetindo o ano, incorre lamentavelmente nos mesmos erros. É uma boa comparação. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista da reencarnação, funciona em nossa vida íntima como reflexos condicionados que estão no nosso inconsciente, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade, antigamente positivadas nas nossas atitudes. Se estivermos desarmados de elementos morais suscetíveis de alterar-nos a onda mental para assimilação de recursos superiores, quase sempre tornamos a mesma perturbação, repetimos erros e a mesma crueldade que nos assinalaram as experiências passadas. Nesse fenômeno reside a maior percentagem das causas de insânia e de criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, isto é, já fez isso no passado, que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma sempre que ela descuide de si própria, de si mesma. Descure de si mesma. Não tenha atenção para consigo próprio. Não determina para si mesmo um caminho altruísta de corrigenda e valorização das coisas morais e espirituais que nos elevam. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Através dela, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos, estagnados nessa classe de acontecimentos, sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhes a atividade para a sementeira de luz, para o crescimento espiritual. Esse é o capítulo apresentado por André Luiz sobre animismo. Veja que lição, que capítulo lindo, tão bem colocado, tão bem explicado, para que a gente possa não ver nesse fenômeno nenhum empecilho para o trabalho mediúnico, mas simplesmente uma abertura que nós, né, devemos ter no grupo mediúnico bem orientado, que estuda, que tem bons doutrinadores, estudiosos também, que procuram também usar o coração, o acolhimento, o evangelho, para com todos, sejam eles encarnados ou desencarnados, para o nosso crescimento em grupo. Então, vamos à nossa conversação, para ver se a gente pode tirar dúvidas, né? Porque esse tema é um tema que muita gente tem dificuldade. Professora, eu acho que está com muitas dificuldades, porque não perguntaram até agora, mas eu tenho uma dúvida. Então, porque tem uma diferença, né, entre o misticismo, né, e o animismo. Isso. Em ambos os casos, numa reunião mediúnica, precisa de uma intervenção em algum momento, porque o animismo eu entendi que não precisa, porque é um espírito, é o mesmo espírito, né? Então a gente não vai tratar com amor do mesmo jeito na hora do diálogo e tal. No outro caso, precisa ou também não precisa de alguma intervenção? Não, em que momento? se você percebe que o médium, isso é outra coisa, se você percebe que o médium não está levando em considerações os valores morais, e está apenas obcecado por si próprio,
para ser e parecer um médium a qualquer preço, então esse vai tentar mistificação. Então, nesse caso, o doutrinador, com muita generosidade e acolhimento, conversa em particular com o médium e abre o jogo com ele, caridosamente, orientando para que ele pense duas vezes naquilo que ele está querendo. Se ele quer ser um médium com humildade ou se ele quer ser um médium vaidosamente para aparecer. Porque esse é um exercício que o candidato a médium tem que fazer. Aliás, não é um candidato a médium, a todos aqueles que se aproximam da doutrina espírita, que é adquirir a simplicidade e a humildade. Tem uma pergunta da Olga. Ela fala assim: o médium, ele tem consciência de que a comunicação é anímica? Nem sempre. Quando ele tem, ele mesmo corrige nele, porque ele se educa. Mas quando ele não tem, quem tem que ajudar nisso é o doutrinador. Conversa como se fosse um espírito estranho, como que fosse um espírito comunicante, porque ele é um espírito comunicante, e orienta com os postulados do evangelho e da doutrina espírita. Por isso, não se concebe grupo mediúnico sem estudo, porque é o estudo que vai clareando na gente a percepção, a capacidade de perceber a diferença. Por enquanto, eu acho que o pessoal, eu não sei se o pessoal entendeu completamente, porque não está tendo pergunta. Mas entrou um pouco na parte da obsessão, né, professor? Mesmo a do animismo, né, principalmente, ela está vinculada à invigilância, né? É sempre ligada à invigilância nossa, enquanto médium, né? Às vezes não é bem em vigilância. Às vezes a gente quando procura um grupo mediúnico, né? Muitas vezes a gente não pode esquecer que a gente tem nossos inimigos espirituais de vidas passadas que a gente feriu com as nossas más escolhas, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho. A gente feriu almas. Muitas dessas almas não nos perdoaram. Nós estamos numa nova reencarnação, frequentando um grupo espírita, um grupo mediúnico. E esses espíritos, obviamente, se a gente já está procurando melhorar o nosso comportamento através das orientações do Evangelho e da doutrina espírita, os espíritos bondosos, nossos guias, nossos mentores, permitem que esses espíritos que nós prejudicamos no passado se aproximem de nós para que a gente possa ajudá-los a sair daquela mágoa. E aí a comunicação, a presença desses espíritos começa a interferir no comportamento nosso, porque a gente tem uma dívida para com eles. Então, eles têm uma ascensão sobre nós por causa dessa dívida. A proximidade deles já faz a gente, de certa maneira, se sentir em mal-estar, porque a gente sente mal-estar quando a gente cometeu erros, quando as pessoas a quem a gente cometeu erro está próximo da gente. A gente fica envergonhado, a gente fica meio, né, sem controle com a gente mesmo. Então, essa influência pode produzir na gente, durante o trabalho mediúnico, induções que possam ter característica anímica. Então, não importa se a gente faz a orientação como doutrinador, como dialogador, mostrando que a gente deve procurar o caminho do bem, porque a gente conversa com os espíritos que vêm na nossa reunião, sempre orientando para o bem. Essa conversa sempre vai fazer bem, tanto para o espírito do médium que está ouvindo, quanto para aqueles que estão influenciando, às vezes, à distância. De qualquer maneira, vai ajudar. Aí tem aqui um comentário da Lázara.
Professor, vi uma live onde o senhor. Ela falou onde o senhor estava respondendo sobre o animismo e mediunidade. Exato, é Aí verdade. Opa. A Lázara está fazendo uma referência interessante. Ela está dizendo, a Lázara, acho que sim, deixa eu ver aqui. Não, acho que é a Noris que eu ia colocar agora aqui, ó. Ah, É, exato, professor, é a André Noris, Luiz, Regina. é, o professor André Luiz, no livro dos domínios, nos domínios da mediunidade, relata um excelente episódio de animismo. Exatamente. O André Luiz fica surpreso na reunião, porque ele vê o médium se comunicando, né, num estado de emancipação do corpo físico, falando através do próprio corpo físico, mas não vê nenhum espírito comunicante externo. Então ele fica assim meio impressionado e o orientador, que acho que é o Aulus, né, no livro explica para ele que ali, por indução de um espírito que está à distância, ela está lembrando de uma vida passada onde ela cometeu erros com aquele espírito que está à distância cobrando. É um fenômeno anímico, mas autêntico, como experiência de crescimento numa reunião mediúnica. Muito boa lembrança, Noris. Ela coloca aqui, ó, peraí, em que acontece um retorno ao passado do médium. Exatamente. O espírito induz ela a lembrar aquela vida que ela fez mal para ele. A Olga, a Olga, ela coloca assim, mas como identificar uma comunicação anímica? Para que identificar? Há importância? Não há importância. A gente não precisa identificar. Não há uma necessidade para isso. Às vezes a gente identifica. Quando a gente tem médium vidente no grupo, médium vidente tem que ser muito discreto no grupo. Ele pode, depois que termina a reunião, falar: olha, aquela comunicação que foi assim, eu não percebi nenhum espírito presente. Pode ser que tenha sido do próprio médium. Não há problema de fazer isso se o grupo é amigo, fraterno. Ninguém vai ficar ofendido com isso, porque é um fenômeno autêntico. Mas não tinha um espírito externo se comunicando. Tá certo? Então, não há necessidade de identificar. Querem ver? Imagine, por exemplo, o meu caso. Eu tenho já um relativo conhecimento da doutrina espírita. Obviamente, se eu estiver numa reunião mediúnica e me emancipar parcialmente do corpo físico e ter acesso a meus conhecimentos mais amplos que eu posso ter tido em vidas passadas, como espírito, eu posso dar uma comunicação instrutiva através do meu próprio corpo. Fenômeno anímico, mas útil, precioso. Para que identificar? O importante é analisar o conteúdo da comunicação e ver se ele serve. Professor, Não então, pense que Olha, Ana, não pense que isso não acontece nas reuniões mediúnicas, viu? Acontece. antes de eu continuar, eu acho que a Evânia deve ter entrado depois da explicação que o senhor deu, mas eu vou colocar aqui. Ela diz: boa noite a todos, irmãos. Bonito, né? O que é animismo? Muito bem, ela entrou, deve ter entrado depois, Depois, porque a primeira parte do capítulo, o André Luiz explica claramente. Animismo, nós vamos explicar de novo, porque vale a pena. Quando um indivíduo que tem recurso mediúnico, numa reunião mediúnica, se emancipa parcialmente do corpo físico no transe mediúnico e dá uma comunicação dele mesmo através do próprio corpo, é animismo. É isso que é o animismo. O animismo é o fenômeno de comunicação do próprio espírito do médium pelo seu corpo, mas num transe. Por exemplo, um indivíduo que fica sonambúlico.
Ele sai do corpo físico, mas ele não perde o contato com o corpo físico. E aí ele começa a falar: olha, eu estou aqui na reunião, estou vendo isso, vendo aquilo, vendo o espírito assim, assado. Ele está fazendo uma comunicação anímica, porque ele está falando dele mesmo, da experiência dele mesmo. Não tem um outro espírito comunicando através dele. Então, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, mas perfeitamente válido numa reunião mediúnica. A Rosângela fala assim: boa noite. Se o médium tem dificuldade em se concentrar, inclusive dificuldade em se concentrar numa leitura, isso é sinal de obsessão? Pode ser por outras razões, não precisa ser por obsessão. Pode ser por falta de treino, de exercício de concentração. Não é? A gente é muito preguiçoso mentalmente. O esforço mental nos cansa quando a gente não tem o hábito de fazer. Então, o pequeno esforço de começar a fazer uma leitura pode dar sono, porque está exigindo uma atenção especial do indivíduo que não tem treino para isso. Mas quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente fica muito tempo. Então, você veja que não é falta de possibilidade, é falta de autoeducação. Então, a concentração é um exercício inicialmente cansativo. Quem vai fazer yoga, que entra naqueles estados de meditação, pensando só numa coisa, tem muita dificuldade em fazer, porque ela quer pensar numa coisa só. Por exemplo, você imagina que você está vendo o mar tranquilo e tal. A pessoa começa a pensar no mar, de repente, minha cozinha não foi lavada hoje, meu filho não sei o que ele está fazendo, a cabeça fica cheia de loops de pensamentos do cotidiano. Então, se ela fizer um esforço de concentrar no mar, vendo o mar sozinho, ouvindo o barulho do mar, ela fica cansada, porque ela não está acostumada a fazer isso. Mas se treinar, consegue. Por isso, na reunião de educação mediúnica, a gente faz esse tipo de exercício de concentração. A Selva, ela diz assim: a comunicação anímica pode ser ligada a um fato desta encarnação que o médium não lembra ou só de vidas passadas? Pode, às vezes acontece, Selva, você é do Uruguai, muito bom estar com você aqui, não é? Às vezes a gente tem um problema emocional na fase mais nova da vida da gente e a gente quer e quis esquecer aquilo para não ficar sofrendo com aquilo, mas aquilo está dentro da gente. Um espírito inimigo nosso, à distância, pode inspirar-nos a lembrar daquilo e ficar num estado emocional durante a reunião mediúnica, comovido com aquela lembrança e sofrendo com ela. Então, o doutrinador, que não enxerga o espírito, que não está vendo o ambiente espiritual, vai interpretar como se fosse uma comunicação de um espírito necessitado e vai orientá-lo para vencer o sofrimento. Não se preocupe, tem que fazer isso, porque é uma espécie de fazer uma catarse induzida pelo espírito inimigo daquele problema que teve na fase infantil para superá-lo. Então, é válido, isso acontece em reunião mediúnica também. Não devemos ficar preocupados em identificar se é anímico ou não, a gente tem que ajudar. A Iaponira, né? Ou Laponira, acho que é isso. Professor, o animismo vai estar sempre presente na mediunidade? Olha, o Alexander Aksakov foi um estudioso profundo, ele tem um livro chamado Mediunidade e Animismo, muito bom, é um livro grosso, assim, que ele trata desse assunto, e ele afirma categoricamente: não há mediunidade sem animismo, nem animismo sem mediunidade. Sabe por quê?
Porque a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico é muito mais intensa do que a gente imagina. Quando o indivíduo está fazendo um fenômeno, né, passando por um fenômeno anímico, muitas vezes ele está induzido por um espírito inimigo, um espírito qualquer. Então, nesse processo, ele é um intermediário secundário do espírito. Portanto, não deixa de ser um espírito, uma reunião que tem uma parte anímica e uma parte mediúnica. E o médium, o espírito que se comunica através do médium, vai usar os recursos do médium, portanto, vai ter a tintura do médium na comunicação. Isso é a parte anímica. Faz parte do processo. Não há uma mediunidade 100% mediunidade. Ela sempre passa pelo filtro da mente do médium. Portanto, ela tem parcial contribuição anímica. Mais uma aqui. A Nelson Abdala. Boa noite. O médium que está dando comunicação pode ficar sem graça por não estar envolvido e dar uma comunicação dele e o doutrinador não perceber? Pode, mas aí é uma mistificação, porque ele está forçando uma comunicação que ele sabe que não é verdadeira. Aí é mistificação, é uma enganação. Pode não ser por desonestidade, vamos dizer assim, intencionalmente, mas pode ser impulsionado pela vaidade de querer aparecer como médium. Então, isso é mistificação. A Olga falou assim: você poder. A Olga falou assim: você poderia clarear essa afirmação? Toda comunicação é medianímica, por Isso favor. é a mesma coisa que eu disse. Toda comunicação mediúnica tem uma parte anímica, que é a participação do médium. E toda comunicação anímica feita pelo médium tem, muitas vezes, a contribuição induzida por espíritos que participam. Portanto, medianímica é a mistura das duas coisas. Nenhuma comunicação é mediúnica totalmente. Ela é sempre tem um percentual de uma coisa e de outra. Portanto, ela é medianímica ou animédica, sei lá, você pode inventar um nome misto, mas é melhor chamar de comunicação mediúnica com o filtro do médium. Tem uma Vou dar outra um aqui. exemplo para vocês, tá certo? Para ficar claro. Se você olhar para o sol durante o dia, meio-dia, olhar para o sol, a luz do sol é um branco amarelo intenso, né? Mas se você pegar um papel celofane verde e pôr na frente, você vai ver o sol verde. O sol não é verde, é também verde, porque ele emite a luz verde. O filtro, o papel celofane, não deixa passar as outras cores, deixa passar só o verde. Então, você está vendo o verde do sol. Então, o sol, para você, não está se mostrando integralmente. Está mostrando a parte verde dele, porque está passando por um filtro. Ora, quando um espírito se comunica, ele passa aquilo que está na mente dele, no sentimento dele, para o médium, e o médium filtra. Portanto, não é? Você vai ver do espírito uma coisa que o médium filtrou. Nesse sentido, tem uma parte anímica, porque o médium é um filtro. Eu acho que ficou claro agora. A Anice colocou aqui: os espíritos gostam quando o médium participam dessa forma anímica, contribuindo de alguma forma? Sim, principalmente com o conhecimento e com o bom sentimento, porque aí o espírito comunicante se expressa com mais fidelidade. Quanto mais o médium estuda, quanto mais o médium educa o seu sentimento, mais ele se torna um filtro neutro. Então, os espíritos gostam disso, porque essa é a contribuição que o médium pode dar. A Ana Cinta falou: professor, precisamos estudar mais sobre esse tema. Hoje chamamos dirigentes de sessão também. E a sensibilidade do doutrinador ou dirigente
conta muito, não é? A intuição ajuda. A intuição ajuda? Com certeza. A intuição, né, a ligação do doutrinador, do médium esclarecedor, como chama André Luiz, no livro Desobsessão, o André Luiz chama o doutrinador de médium esclarecedor, que é uma palavra melhor mesmo. Eu concordo com ele. Porque doutrinador sempre é meio pesado, né? Parece que está doutrinando o outro. Não, a gente está acolhendo o médium esclarecedor, acolhe a comunicação, tanto o médium quanto o espírito comunicante, e envolve-os no seu sentimento de amor, de compreensão, de tolerância e também de esclarecimento. Então, quando ele faz isso com um sentimento bom, ele entra em sintonia com o instrutor espiritual que está ajudando, que o induz a usar as palavras e o sentimento mais adequado para o caso, para que o auxílio seja mais eficaz. Então, ele age intuitivamente pela sugestão, pela participação do espírito guia, o espírito bondoso que está ali ajudando o processo de comunicação. A Noris falou assim, professor, no exemplo que eu citei antes, no livro de André Luiz, o fenômeno anímico ocorre na presença de um espírito desencarnado. Isso, o espírito desencarnado, que tem uma comunicação à distância mental com o espírito da médium, a induz por um processo de hipnose, de sugestão hipnótica, a lembrar da vida, daquela vida passada, e ela entra em conflito, porque ela tinha dramas de consciência, sem dúvida nenhuma. Então, você vê que não deixa de ser, até certo ponto, uma comunicação mediúnica também. Mas é muito mais, ela está expressando os próprios sentimentos aflitivos daquele momento da vida passada dela, do que propriamente da comunicação que o espírito quer. O espírito está induzindo ela a lembrar. Nós estamos encerrando, né, professor, as perguntas, mas o espanhol colocou assim, o senhor, professor, parabéns pela sua humildade em responder diversas vezes as mesmas dúvidas, próprio de um professor que inspira seus alunos, amigos de estudo. Olha, espanhol, humildade aqui passou longe, mas eu estou fazendo o meu esforço de ser melhor. Então, nós estamos já encaminhando para o final, professor, porque as perguntas encerraram. As gratidões eu fui colocando ao longo aí das suas respostas, muitas pessoas aí com muita gratidão pelo estudo, né, agradecidas. E é isso, chegamos ao final de mais uma noite de Olha, estudo. meus amigos que estamos aqui juntos estudando, faltam só mais 3 capítulos para terminar o livro. Maravilha, a gente está conseguindo chegar até o fim de uma maneira muito agradável, muito fraterna, fazendo tantos bons amigos, com troca de bons sentimentos. Eu estou muito feliz de estar junto com vocês nessa tarefa. E nós chegamos a 111 pessoas aqui, professor. Olha que bom, que maravilha. Unidos aí com esse propósito, né, de aprender. Isso aí. Obrigado, Robson. Francisco, então todos foram. Eu que agradeço a todos vocês pela oportunidade de aprender mais, porque, olha, a gente está aprendendo junto. É isso, essas ideias vão consolidando cada vez mais na minha cabeça também. Oi, ficou tão rápido aqui, nossa, que dei uma pulada aqui agora. Porque o pessoal está colocando tudo ao mesmo tempo. Oi, Clara, tudo bem, Clara? Colocou assim, ó, estas aulas estão me ajudando muito, gratidão, ótima semana a todos. Um abraço, Selva. Nossa, professora, essa aula foi uma maravilha, muito lúcida, obrigada. Então... Obrigado, Helena. Olha aqui, ó, Suzy Prudente, já pensou no próximo livro? Será que eu aguento?
Será que Cadê? vocês aguentam também? Cadê? Aí continua aqui os agradecimentos, né? Então, gratidão, gratidão ao professor. Aqui a Wanda também. Qual vai ser o próximo livro a ser estudado? Então, Marcondes agradecendo. Um abraço. Vamos lá. Vamos colocar todos, né, professor? Abraços fraternos. Aqui a Antônia. Tudo bem, Otacílio? Gratidão. A Clara é daqui de São Carlos, nossa Ah, amiga. é? Ah, então aqui é. Claro que sim, o Marcondes falou, claro que sim, o senhor aguenta sim, todo mundo aguenta, né? Obrigado, professor, sempre nos presenteando com seu conhecimento, né? Um abraço cordial. Muito Ó, bom. a Antônia falou, a gente aguenta e agradece. A Miriam também, ó. Muito obrigada, nós aguentamos sim, professor Otacílio, estamos ansiosos. Obrigado, Miriam. Ouvir este professor é um privilégio, é Que mesmo. nada. Estarmos juntos é sempre uma alegria, um privilégio para todos nós. Muito grata pelos ensinamentos. Viu, professor? Aguenta sim, todo mundo quer, tá vendo? Todos nós. Então, vamos pensar Gratidão num próximo estudo. anímicas, gratidão pela retaguarda. Ah, eu tento, né? Eu tento ir numa boa em relação ao que o Ronaldo ensina aqui. Não, sem os dois, esse estudo não estaria funcionando, com certeza. A Ana e o Ronaldo são peças preciosas desse trabalho. Nós tentamos a colaborar, estamos indo, e o privilégio é nosso, né? Não foge, professor. Gratidão, professor. Esse eu vou repetir, ó. Não foge, professor, da Ana Sintra, hein? Gratidão. É isso aí, agora acho que encerrou, professor. Isso. Vamos, então, encerrar nossa reunião, como sempre a gente faz, com a prece. Vamos pedir a Ana para Tudo conduzir a bem. prece. Agradecimento a Deus por esses momentos tão úteis para todos nós. É mesmo, professor, de muito aprendizado e de alegria. É tão gostoso, é uma alegria, né? É, Então, só temos a agradecer mesmo. Gratidão a Deus pela oportunidade que temos nessa vida de entrar em contato com tantas informações importantes para o nosso espírito, né? Não agradecer, como sempre fazemos, a André Luiz, a Valdo Vieira, ao professor Otacílio, a todos os amigos que estão aqui com a gente, estudando juntos, aprendendo juntos, com essa vibração que a gente sente, com essa alegria, né? Agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, amigo também, e que possamos levar ao longo da semana, até o nosso próximo encontro, essas energias, essa vibração, que tanto nos auxilia no momento em que precisamos, porque toda vez que precisamos, lembramos das lições que aqui são colocadas. Que tenhamos força, perseverança para aplicá-las em nós, no nosso dia a dia, na nossa vida. Que assim seja. que assim seja. Então, uma boa semana para todos. Até a próxima sexta-feira. Se Boa Deus quiser. noite, professor. Boa noite.